Acasias, faz uma aliança comigo. Meu exército será seu exército. Faço uma aliança contigo, Jorão. Sem demora, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 8, versículo 24. 2 Reis 8, 24. Rei Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por nos disponibilizar o Seu Espírito a nos ensinar. Afinal, se Seu Espírito não estiver, o que seríamos? Seríamos entregues ao nosso próprio entendimento, à teologia humana, mas ainda bem que o Senhor é aquele que tome pela mão os seus filhinhos e assim o leve a conhecer o seu jardim, a descobrir as maravilhas das suas revelações. Senhor, faça-se presente em meio de nós. E eu lhe agradeço por essa linda oportunidade que o Senhor está a nos dar mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, vamos lá. 2 Reis, capítulo 8, versículo 24. Jeorão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E o seu filho Acasias foi o seu sucessor. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Omri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliançou-se a Jorão. Sublinha isso. Acasias aliançou-se, fez parcerias com Jorão, filho de Acabe. E saiu a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Bom, vamos lá, vamos entender sobre esse trecho. Se estabeleceu uma aliança entre Acasias e o filho de Acabe, Jorão. O que é uma sociedade? O que é uma parceria? As parcerias e sociedade podem tanto ser bênçãos como maldição. Quando há uma parceria, amada igreja, as pessoas elas decidem andar no mesmo propósito, seja para o bem, seja para o mal. E no caso de Acasias, ele realizou uma parceria nos caminhos do mal com Jorão, o filho de Acabe. Não era qualquer, era o filho de Acabe. Já sabemos do testemunho daquele homem. E o que aconteceu? Ambos foram para Ramote Gileade para batalhar contra o rei da Síria.
há sociedades que são claras. Elas não vão dar certo. Por exemplo, quem se uniria com a família de Acabe? Quem? Por acaso, os feitos de Acabe e Jezabel não foram o suficiente para mostrar a todos em Israel, para mostrar a todos em Judá, que eles não viviam nos caminhos do Senhor? Pois escutem bem o que eu vou lhe falar por parte do Espírito Santo. Há pessoas que têm opção de escolha, mas muitas das vezes escolhem o caminho errado. Há pessoas que são orientadas, inclusive pelo testemunho que outras pessoas dão, seja ele bom ou mau testemunho. E mesmo assim, a teimosia de um novo líder, de um rei, é fazer aliança com aquele que não deveria fazer aliança. Pois assim também é dentro da igreja. Essas pessoas fazem escolhas erradas nas amizades, nas companhias, nas alianças, em acordos comerciais, em parcerias. Elas fazem escolhas erradas em sociedade, quando Deus não se faz presente. Agora, existem consequências das escolhas erradas que o homem pode tomar. Mas a quem o homem deve ouvir? Por acaso, o péssimo testemunho da família de Acabe já não era suficiente para ensinar os reis que subiram no trono em Judá, em Israel? Por acaso, a igreja não consegue ver o homem que dá mau testemunho e o homem de boa fé, de bom testemunho? Sendo nós, homens simples mortais, não conseguimos discernir o que é certo do que é errado? Por acaso, não sabes que não deves aceitar parcerias ou sociedades com os ímpios? Achas mesmo que Deus estará num negócio que Ele não mandou fechar? Achas mesmo que Deus vai abençoar uma parceria cujo Ele não está presente? Cujo o nome dEle não é glorificado? Pensa bem. Pois assim diz o Senhor. Em verdade, eu vos advirto, diz o Senhor. Cuidado com as escolhas erradas dentro de Israel. Cuidado com as escolhas erradas dentro da igreja ou por parte de membros dentro da igreja. Havendo membros dentro de Israel, dentro de Judá, não seriam eles moradores, testemunhos do que Acabe e Jezabel realizaram, fizeram de mal? Então, por que muitos não estão satisfeitos e procuram em outras fontes? Por que muitos não se satisfazem e não são abastecidos com as mensagens que recebem? Com as orientações que recebem em seu interior e têm que pedir orientação para a família de Acabe?
por que muitos fazem sociedade quando não é para fazer sociedade? Por que fazem parcerias quando não é para fazer parcerias? E esses dizem, estamos juntos. E dizem, temos um acordo. Dizem também, faremos um contrato. Pois guarda bem o que eu vou lhe dizer. Todo insensato, ele age como um novo rei. Como Acasias, que no seu primeiro ano de reinado foi à guerra juntamente com a pessoa que não deveria ir, com o filho de Acabe. E todo homem que rejeita uma aliança com aquele que pratica o mal, vou lhe falar, esse homem é sábio. Porque aquele que rejeita uma aliança com aquele que vive nas trevas, esse se torna sábio e o Senhor abençoa as suas escolhas. Mas quando Acasias ignora esse fato, ele faz sociedade com Jorão, filho de Acabe e rei de Israel. O que acontece quando se age assim? Quer saber? Se perde a batalha contra Hazael, rei da Síria. O que tem de consequência depois de uma derrota? Morte, enfermidade, doenças, ruína, perdas e mais perdas. Literalmente, em uma batalha, em uma guerra, homens são feridos, homens ficam doentes e por causa das suas feridas, essas pessoas conhecem a morte. Por causa da guerra, muitos sofrem consequências das suas escolhas e das suas alianças. Pois presta atenção ao que eu vou lhe falar por parte do Senhor. Nos últimos dias, dentro da igreja evangélica, dentro de Israel, os israelitas vão fazer sociedade com os da Síria. E nos últimos dias, estão prestando atenção? Judá precisará escolher com sabedoria com quem irá se aliançar. Afinal, o rei da Síria não poupará sequer seus vizinhos, ainda que sejam seus aliados. O que isso significa? Significa que nos tempos finais haverá conflitos entre nações. E esses confrontos também alcançarão aqueles que não discernirem de que lado devem estar. Quem não buscar direção espiritual corre o risco de ser pego no fogo cruzado, mesmo achando estar em terreno seguro. As batalhas serão coalizões para fortalecer não somente Israel, mas para fortalecer a Síria. Assim diz o Senhor. Mas Judá deve se preparar. Porque se ele faz uma aliança com Israel, qual diferença há entre Israel e a Síria? Em outras palavras, qual diferença há entre o mundo e o sistema religioso?
Judá deve fazer bem as suas escolhas. Porque se há um Acasias, é fato que ele levará todo Judá, toda Jerusalém, a fazer sociedade com Israel e com o filho de Acabe. E sendo assim, irão para a batalha e irão perder. E o que esses dirão em seus corações? O rei da Síria é o nosso parceiro. Pois o engano vem quando não há direção de um líder verdadeiro a conduzir Judá para a batalha. Um pastor, uma testemunha do Senhor, jamais fará sociedade com a família de Acabe. Uma testemunha do Senhor irá preparar os seus para a grande batalha. E na grande batalha, só tem dois lados. O lado do Senhor, aquele que faz o bem aos olhos do Senhor, e o lado daquele que faz o mal diante dos olhos do Senhor. Pois assim será na batalha de Megido. Pois é justamente dela que o Senhor está ministrando através da minha vida. Em Megido haverá uma batalha onde homens irão fazer sociedade, irão ter um pacto, uma aliança. Jovens, a autoridade eleita na terra, irão ditar regras sobre o mundo. Irão se fortalecer com os mais fortes. Irão se unir em uma missão. Irão se agrupar com um só foco, um só objetivo, um só plano: atacar Judá, atacar a Jerusalém escolhida, atacar guerreiros do Senhor, atacar a noiva de Cristo. Pois assim diz o Senhor: em verdade, a Síria e Israel serão unidas na batalha final. De qual Israel o Senhor está falando, amada igreja? A religião. A religião irá se unir com a Síria para a batalha final. E a Síria é a representação de quem? De Gog e de Magog. A Síria é a representação de Gog e de Magog. Assim continua dizendo o Senhor: Israel se prostituirá mais uma vez. Mas o dever de um líder que governará sobre Judá, o dever de um líder é de não fazer como Acasias fez. E sendo vocês moradores de Jerusalém, e sendo Jerusalém, jamais fazem aliança com aqueles que não devem fazer alianças. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: nos últimos dias, dentro da igreja, muitos irão fazer parcerias. Muitos irão fazer alianças para proteger sua pele, para proteger seu gado,
para proteger a sua casa, os seus telhados. Pois esses se lembrarão dos dias de Jó e irão dizer: eu não quero sofrer o que Jó sofreu. Eu não quero perder o meu gado. Eu não quero que meu telhado desaba sobre a cabeça dos meus filhos. E eu não quero ter lepra. Nesses dias finais, a igreja evangélica e a religião irão se unir com o rei da Síria, Azael. E nesses dias será separado em Judá uma igreja que não irá se submeter a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E muito menos visitarão Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. O que significa isso? Significa que a igreja levantada por Deus não permitirá o ecumenismo. Consegue entender? A igreja verdadeira não se dará à venda. A igreja verdadeira não irá compactuar com o erro da religião. A igreja verdadeira irá permanecer firme para a batalha de Megido, a batalha final. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 1. Diz a palavra, o título, que fala: Jeú é consagrado rei de Israel. Tremendo, né? Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vai a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procura Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois, pega o frasco, derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungido rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Sublinhe isso aqui que acaba de falar. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães.
num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto aos outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, conta-nos o que ele disse. Então Jeú contou. Ele me diz o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é o rei! Então Jeú, filho de Josafá e neto de Nimsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra Hazael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair escondido na cidade para nos denunciar em Jezreel. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Bom, vamos lá. A mãe de Jorão, filho de Acabe, sabe quem era? Era Jezabel. A mãe de Jorão, filho de Acabe, era Jezabel. Isso mesmo, aquela rainha mau. E como nós temos estudados anteriormente, lembra-se, Jezabel, ela praticava a feitiçaria. Jezabel, uma rainha maléfica, ela estava à frente de toda a feitiçaria em Israel. E diz a palavra do Senhor que Jeú, ele foi eleito por Deus com um propósito. E qual foi o propósito de Jeú ser eleito por Deus? Acabar com a casa de Acabe. Destronar a casa de Acabe. Pois assim diz o Senhor: em verdade, eu, o Senhor, Rei de todo Israel, que ainda permanece até os dias de hoje, Rei de Judá e Rei entre os povos que me reconhecem como seu Senhor e Salvador, eu digo para essa geração, através dessa igreja, que eu não levantarei apenas Jeú, mas levantarei um jovem profeta para estabelecer o juízo sobre a casa de Acabe. Estabelecerei o juízo sobre a casa de Jezabel. Estabelecerei o juízo sobre Israel e sobre a religião. Pois a minha ira se levantará contra a religião, contra o falso profeta, porque Israel aqui representa a religião. Mesmo eu sendo Deus de Israel, eu me levanto para corrigir Israel. Me levanto para corrigir todos aqueles que falam em meu nome.
Eu me levanto para corrigir todos aqueles que profetizem em meu nome. Eu me levanto para corrigir todos aqueles que estão no trono e reinando em meu nome. Me levanto para corrigir a falsa profetisa Jezabel. Me levanto para corrigir a idolatria, para corrigir feitiçaria. Me levanto para corrigir o império da luxúria. Pois é chegado a hora que o Rei verdadeiro venha reinar sobre a Nova Jerusalém. E para que esse verdadeiro Rei venha reinar na Nova Jerusalém. Pois para isso é necessário a casa de Acabe ser confrontada. Quem é Jeú? Quem é o novo profeta? Diz o Senhor. Quem é o enviado por Eliseu que teve a coragem de ungir Jeú? Quem são aqueles que estão ao lado de Jeú, dispostos a tocar a trombeta, se preparar para a batalha, preparar o carro de guerra e ir para Jezreel para enfrentar Jorão e Jezabel? Quem são esses? Pois em verdade, essa metáfora e simbologia representam as duas testemunhas que irão confrontar a religião na sua praça, no seu palácio e em sua nação. Pois eu, o Senhor, representado por Eliseu, representado pela porção dobrada que estava em Eliseu, representado pelo profeta verdadeiro, eu, Jesus Cristo, o verdadeiro, o profeta dos profetas, darei ordem e poder ao jovem profeta e a Jeú para marchar até a casa de Acabe. E quando todas essas coisas acontecer, assim diz o Senhor, eu darei poder às duas testemunhas para profetizar a desgraça contra a religião quantas vezes for necessária. Irão profetizar quantas vezes for necessário contra a casa de Acabe, que tem se prostituída e tem levado toda Israel a se prostituir junto com ela. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra de hoje. Forte, não é, gente? Consegues tu ver a mão do Senhor? Consegues tu discernir quando Deus fala? Quando é apenas o pastor falando? Quando é apenas um homem mortal a falar? Pois todas essas palavras foram colocadas à prova. Foram colocadas à prova, porque assim diz a palavra do Senhor: colocais os espíritos à prova. Não se preocupes, pois todas essas palavras, sim, foram colocadas à prova. Pois quando foi falado para vocês, assim diz o Senhor,
pelas profecias que foram lançadas nessa noite, saiba que antes de receber essa profecia, o Espírito foi provado, mesmo sendo o Espírito Santo. Mesmo que for o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, que são também portadores das mensagens do Senhor. Para aqueles que têm a vocação, o chamado para ensinar acerca das Escrituras. Sentem-se muito privilegiados, como assim eu sou e minha casa somos privilegiados de ouvir tais palavras, que elas possam aquecer vocês e principalmente servir para você não cometer erros em fazer parcerias com quem não deves tu fazer parcerias. Estabelecer um pacto, uma aliança com quem o Senhor reprova. No fim dos tempos, um chip será colocado na mão ou na testa. Uma aliança, um pacto para os filhos do Anticristo. Vai ter que ser corajosa. Vai ter que ser corajoso. Só quem ama é capaz de defender aquilo cujo diz e afirma amar. Só aquele que ama verdadeiramente Jesus Cristo terá condição de dizer: não, não vou me vender. A noiva não é para ser colocada à venda. Ela vai revelar o seu amor pelo seu noivo. Sei que o Senhor falou com muitos de vocês. Aproveita os tempos de paz. Aproveita os tempos em que você pode ainda abrir uma Bíblia e falar nas suas redes sociais, no YouTube, que com certeza em breve seremos cancelados. É necessário que todas essas coisas aconteçam para que se cumpra a grande reunião entre o bem e o mal no dia de Megido, para que até que enfim o Senhor venha vingar o sangue dos profetas verdadeiros derramado por ímpios de geração em geração. Obrigado, Adonai, pois esses dias estão tão próximos, tão perto, e meu coração se alegra, mas também meus olhos estão focados em Ti, como assim Pedro quando andou sobre as águas, focados no Senhor enquanto andou sobre as águas. Que se juntem a mim os homens e mulheres de fé que desejam também andar sobre as águas e não afundar. Lhe agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vamos andar sobre as águas. Vamos renunciar a algumas alianças que parecem boas, mas afinal é laço. Cuidado. Faze tu parte desse ministério que está abrindo suas portas e cujo Senhor está te chamando para fazer parte. Não relute. Abandona a religiosidade, os usos e costumes, o medo de perder aquilo que Deus
desaprova, de perder aquilo que Deus desaprova. E vem conosco, faz o teu cadastro. Ouve as palavras que o Senhor tem dado nesse ministério e você verá o quão Deus está aqui conosco. Eu não digo que somos os únicos, tá? Há muitos ministérios que realmente vivem os caminhos do Senhor, mas são poucos. Isso é fato. São muito poucos. Como fazer parte desse ministério? Olha, veja, esse QR Code, você aproxima seu telefone e diretamente irás acessar o cadastro, responde com calma a todas as perguntas e entraremos em contato contigo rapidamente. 2 ou 3 dias costuma ser assim. Se tu preferir, você pode entrar no meu site igrejaossi.com.br, certamente já está escrito aí, igrejaossi.com.br, e ali você verá para preencher, fazer o seu cadastro, estará na sua frente. Queridos, terminamos para hoje. Que palavra linda, né, gente? Medita, porque muitas coisas estão escondidas dentro daquilo que o Senhor falou nessa noite, e sempre há pérolas de muito valor se realmente procura e abre a ostra para ver que dentro dela está. Mas toda pérola se esconda dentro da ostra. Feliz aquele que tem fome e sede e que toma tempo para abrir e descobrir as lindas palavras que o Senhor esconde dos sábios deste mundo, mas as revela para os filhos. Um grande abraço e até sábado que vem, 21 horas.